Olá! Então agora nós vamos rever alguns conteúdos, né, que fizeram parte do início da percepção do homem, né, pela escrita, pela arte, pelo uso de materiais, né? E aí depois a gente vai fazer umas atividades bem interessantes. Vamos seguir lá? Vamos ver sobre a arte no Paleolítico inicialmente, tá? Paleolítico é o período da pedra lascada, que a gente já estudou sobre isso aí antes, né? Então, o que é que acontece? O que acontece é que o homem interpretava a natureza do jeito que ele via, com essa perspectiva, né? Então, é a característica maior dessa arte aí, né? Que nós estamos falando aí de 20 mil anos, foi se discorrendo aí, aos poucos o homem foi aprendendo a fazer seus desenhos, riscando na parede com lascas de pedra, né? Por isso que é chamado, as pessoas foram encontrando não só riscos, mas também desenhos belíssimos como esse bisonte, né? Que é uma espécie de boi lá das antigas, tá bom? Então, o homem usava instrumentos e ferramentas feitos a partir de pedaços de osso e pedras também, lascas de pedra, como eu falei. Característica, o maior uso era das lascas, né, de pedra. Então, era por isso que ele ia criando, né, os seus registros. E para pintar eram usados óxidos minerais, ossos carbonizados, né, cinzas, carvão, vegetais, vegetais e sangue de animais. Tudo isso aí era usado para criar o colorido. E a arte no Neolítico? Depois de 30 anos aperfeiçoando esse risco, aí o homem vai descobrindo novos materiais e aí vai começando a transformar os seus registros. É quando também se dá o início da agricultura e também da domesticação de animais, dos bisontes e de vários animais que ele vai usando para ajudar no trabalho com a agricultura. Ok? E com isso aí, quando ele já tem um local de plantio, aí os grupos humanos vão formando as sociedades e os trabalhos, né? A divisão de trabalho. Quem vai cuidar da horta, entre aspas, quem vai cuidar de qual parte, vai começando a ser divididas as funções, né? E as pinturas, nesse caso aí, deixam de ser como no Paleolítico, que era a questão que ele só desenhava, só riscava aquilo que ele via. Era o naturalismo, só as coisas naturais. Ele passa a representar ideias, como, por exemplo, as pinturas passam a representar as danças coletivas, os tipos de trabalho, de plantio e também a festa quando era o momento da colheita, né? As coisas plantadas nasciam e aí, como a gente vê até hoje, né? As pessoas comemoram uma boa safra. Não, né, como antigamente, é mais sofisticado, mas ainda é uma comemoração. Na Idade dos Metais, o que acontece? Acontece o aparecimento do fogo e o fogo começa a ser usado para transformar metais e criação de objetos e de utensílios, né? E olha só, lá depois de vários anos, né, milênios, a arquitetura sacra ela começa a aparecer. Sacra tem um quê de religiosidade, né?
através dos monumentos megalíticos, que são os monumentos de grande porte, né? Os templos e os santuários, e também na confecção de estátuas, assim como pinturas em objetos. Tá? As esculturas de metais passam a representar guerreiros e mulheres ricas em detalhes e servem como documentos dos costumes da época. Então, agora que nós já revimos, né, nós vamos para a nossa atividade de sala. Um instante só. Ok? Então, vamos agora ver as nossas atividades que vão nos ajudar a fixar os nossos conteúdos. Vamos lá para a primeira questão, então. Nós temos o seguinte: a arte rupestre é uma das mais antigas manifestações estéticas. A estética é a forma das coisas. Não confunda a estética com beleza, tá bom? Estética é uma coisa, é a forma que as coisas têm, e a beleza já é o seu julgamento sobre essa forma aí, tá bom? Então, a arte rupestre é uma manifestação de formas encontradas nas cavernas através de gravuras, pinturas e pequenas esculturas. Então, veja bem, baseado nessa contextualização aí, eu pergunto, no que se refere à arte rupestre, está correto o que a gente tem aqui, ó. Vamos ver, você vai lendo aí, tá? Leia com muita atenção, porque a leitura, ela é parte importante do resultado de quando você vai fazer concursos, provas e tudo mais, questões. Então, no que se refere à arte rupestre, foram os primeiros registros da escrita no período paleolítico, termos sobre as pinturas rupestres, que se refere à rocha, né? É uma arte ligada a rituais religiosos ou é desenvolvida em paredes de pedra no interior das cavernas. O que está certo disso aí, né? Então, nós já vemos que somente aqui essa segunda afirmação e a quarta, né? Pinturas feitas na rocha, desenhos também, e que é desenvolvido nas paredes de pedra no interior das cavernas e grutas. Tá? Questão 2, nós vemos que ainda no período paleolítico, o ser humano habitava em cavernas, certo? Eles descobriram esses lugares para se proteger. E no que se refere à forma de vida do homem nesse período, vamos ver. Então, leia com atenção para fazer a sua interpretação. Tipo de sociedade matriarcal vivia sempre no mesmo lugar. Quando acabavam os alimentos de uma região, as famílias tinham que migrar, viviam de caça de animais, usavam ferramentas de ferro fundido. Vamos ver? Nós vemos que a alternativa aqui correta seria a segunda e a terceira. Vamos ver aqui a segunda. Quando acabava o alimento, eles mudavam, né? Tinha que migrar. Usavam ferramentas também. Ok? Então, são a resposta correta. Aqui na questão 3, vemos que nesse período ficou destacada a arquitetura sacra, através desses monumentos aí megalíticos, né? Esses templos, e a confecção de estátuas, assim como na pintura em objetos. Sobre a arte, nesse período, está correto o que se afirma, que é o período neolítico, né? Porque a arquitetura sacra já é um grande desenvolvimento, né? Confecção de estátuas, né? Pintura de objetos. Então, vamos seguir aqui, porque aqui a gente vai ter uma questão mais elaborada, né? Questão de Enem. Examine as duas pinturas produzidas na caverna de Altamira, na Espanha, durante o
período paleolítico superior, né? Então, você está vendo essa figura aqui e essa outra. Vá percebendo aí, vá tendo o seu olhar, percebendo os detalhes, ok? Então, você vê o seguinte. Tais pinturas rupestres podem ser consideradas como, novamente, eu peço a você que faça a sua leitura. Estou forçando mesmo, porque você precisa desenvolver a sua leitura, porque através dela você já vai ter as suas conclusões corretas, né, sobre cada uma dessas questões que estão se apresentando para nós aí. Manifestação do primitivismo, expressão artística infantilizada, comprovação do pragmatismo da prática dos povos primitivos, representação em linguagem visual, revelação de predominância do pensamento abstrato. Então, analisa aí para você chegar na resposta certa, que vai ser aqui a nossa letra D, né? As pinturas rupestres eram consideradas como representação em linguagem visual dos vínculos materiais do povo com seu ambiente, certo? Então, agora nós chegamos à nossa questão mais elaborada, né? Sob o ponto de vista que você vai dar a sua opinião do que você entendeu, do que você ouviu até agora, do que você viu, do que você estudou, tá? Então, olha só, a importância da arte rupestre para a sociedade. Eu começo a dar elementos para você, começando do seguinte ponto de vista. Se não tivesse alguma necessidade da arte, se não tivesse alguma necessidade desse tipo de manifestação, de registro, o homem não teria começado. Não haveria, assim, as pessoas tinham parado, né? Não haveria nenhum tipo de evolução. É por isso que você pode parar e pensar aí qual a importância da arte naquele tempo e também agora. Onde é que a arte entra na nossa vida social, né? Nós sabemos que modernamente, né, atualmente, a arte, o design, as formas estão em tudo que nos cerca, né? Se você vai pensar em carros, você tem aí vários formatos de carros que são projetados, são desenhados. Se você vai para instrumentos, né, musicais, aí você tem formas que vão atrair cada vez mais o violão. Então, ele foi se transformando através dos tempos, suas formas, para chegar no formato mais ou menos ideal. E as roupas, né? Desenhos também. Começa com um desenho, começa com um projeto, começa no papel, né? E se começa no papel, se começa com um desenho, a gente vai lembrar que lá no início, né, o homem começou riscando nas paredes, começou tentando reproduzir aquilo que ele estava vendo, né? A maior festa, a maior alegria era quando alguém conseguia fazer um animal, né, uma representação exatamente como aqueles que eles estavam vendo. E aí, milhares e milhares de anos foram passando, gerações e gerações, e eles foram aperfeiçoando, foram ficando mais habilidosos. E com essa habilidade aí, que o homem passou a ter a capacidade de pensar e de expressar as suas ideias. Não só sobre as coisas que ele estava vendo, como também questionar, né? E aí os rabiscos foram evoluindo. Uma coisa que eu queria dizer desde o início dessa aula aí é que as palavras que são escritas, a escrita que a gente aprende,
são representações de sons, né? É tanto que, no inglês, certos grupos de sílabas, né? Certos grupos de fonemas, têm uma interpretação e para nós é outra, né? E tudo isso aí são códigos que são combinados, né? Todas essas convenções, essas combinações são importantíssimas porque vem lá do início de quando o homem começou a escrever e aí começou a se desenvolver uma forma de apresentação das ideias, uma forma de representação daquilo que o homem pensava. Por isso que é tão importante você analisar bastante, parar ali um pouquinho antes de escrever a sua opinião sobre a importância dessa arte que começou lá no início. Eu coloquei aqui para vocês um tipo de resposta possível. Não quero que você escreva isso que eu coloquei, mas eu falei também já aqui, já expliquei um bocado, mas eu também coloquei uma sugestão de resposta que pode ser o seguinte: ela pode ser reconhecida como uma das mais antigas manifestações das formas, né, estéticas do homem ao longo de toda a sua história. E também você vai dizendo, né, encontradas em cavernas, pinturas e pequenas esculturas, e também você pode salientar que essa arte rupestre tem grande importância na busca de informações sobre o cotidiano do homem pré-histórico. Esse é mais um dado, né? Mais uma importância, né? Que toda essa análise vai tendo, né? Porque, além de tudo, o que o homem desenhou, o que o homem riscou, foi mostrando o que ele pensava, foi demonstrando como ele analisava tudo à sua volta, como vivia aquelas pessoas, e aí é importante historicamente também, né? Então, essa aqui é uma sugestão de resposta, e eu queria também que você visse aí através do material complementar, não deixe de pesquisar na internet, né? Procure ver, assistir esse vídeo aí sobre o período paleolítico, onde eles mostram diversas imagens, né? E vão mostrando os períodos da história que foram organizados a partir dessa noção, dessa menção aí, né? E também você vai lá no link aí sobre o Educa Mais Brasil, né? Onde você vai pesquisando sobre as artes, você vai encontrar também várias informações que vai lhe fazer entender melhor todo esse nosso estudo. Você veja que a arte, né, é tão legal, a arte tem uma evolução, né? A arte foi caminhando, né, até chegar a toda essa maravilha que cerca a todos nós. A arte foi evoluindo até chegar nos momentos atuais que, para onde a gente olha, tem uma informação visual, né? Para onde a gente se vira tem informação visual e você tem locais para o seu deleite, né? Onde você escuta música, onde você pode interagir com as pessoas, dançar, né? E todas as outras formas de arte, né? A arte é tão legal. E eu queria dizer para você, terminando aqui a nossa aula, eu queria dizer para você que tudo começou lá no início, lá com aquele risquinho nas rochas, na arte rupestre, ok? Terminamos por aqui.